Oi, eu sou o Tito Petri, professor e desenvolvedor, e nesse curso eu vou te ensinar em menos de 2 horas a fazer todo o processo do rigging de um personagem 3D para utilizar em animações, jogos e filmes digitais. Vamos aprender a utilizar o sistema de animação de personagens do 3D Studio Max, que é o Character Studio, e o deformador Skin para deixar o modelo do personagem prontinho para receber os movimentos da animação. Este processo pode parecer complicado e tedioso para muitos alunos, principalmente ao primeiro contato com a ferramenta. Através desse curso, eu quero te mostrar que configurar o personagem para animação é um processo muito simples se for feito com método e dando atenção a pequenos detalhes que muitos tutoriais e cursos esquecem de ressaltar. Ao concluir este curso, os alunos terão a habilidade de fazer o rigging de um personagem em pouco tempo, inclusive ajustando com precisão o skin do modelo para que o resultado final da animação fique muito mais legal. Bom, galera, então a partir de agora nós já temos um modelo criado, né? Nós já fizemos o VW dele, colocamos a textura. E a partir de agora, se você quiser ainda progredir nesse personagem aqui, você vai ter que fazer o rigging dele, tá? O rigging é equipar o personagem para animação, tá legal? Para a gente equipar esse personagem para animação, para a gente configurar ele para animação, a gente usa um processo que são os bones, né? Eu não sei se vocês já mexeram, já ouviram falar, mas existe aqui, nesse último ícone da engrenagem, você pode criar aqui uma cadeia de bones, né? Que são objetos que estão linkados um com o outro, e você mexe aqui e ele simula como se fosse uma hierarquia de membros, né? A gente poderia colocar esses bones aqui dentro do personagem e dobrar o braço dele com ele. Com isso daqui, tá? Porém, existem toda uma série de ideias que a gente precisa entender para trabalhar com o bone, com a hierarquia, tá legal? Então, eu não quero mostrar ele por enquanto, eu quero mostrar um outro método para vocês aqui no 3D Max, que eu acredito que você já vai chegar num resultado muito mais rápido, caso você esteja precisando de um personagem para usar num game, numa aplicação real-time, num VR, né? O Bones, ele é legal porque você constrói o esqueleto inteiro do jeito que você quiser, né? Porém, eu vou mostrar para vocês um sistema pronto de ossos do 3D Max, que é o Character Studio, que é esse outro cara aqui, que é o Biped, tá legal? Então, ele já vem o esqueleto inteiro, ele já tem uma série de configurações, você pega o braço dele aqui, ele já está mexendo, né? Então, já está tudo ligado e não só isso, ele tem uma série de recursos, tá? Para a gente movimentar o personagem. Só para vocês entenderem aqui, se eu vier aqui no botãozinho Motion, eu conseguiria carregar um arquivo aqui de animação, né? Um arquivo .bip, que é o mesmo arquivo até que você usa naqueles aparelhos de captura de movimento, né? Então, se eu carregar esse arquivo aqui, por exemplo, a gente já tem uma animação do esqueleto dançando, por exemplo, tá legal? Então, eu já vou pular todo o processo aí de animação, de hierarquia, e eu quero já mostrar o Biped direto para que vocês já tenham um resultado mais rápido. Porém, eu vou avisar vocês já, o mais rápido ele nem sempre é o melhor, ele nem sempre é o mais profundo, né? Isso aqui é uma coisa pronta, uma coisa que você já, clicou, já colocou o personagem lá para funcionar e já usa lá no seu game, né? Porém, se você quiser adquirir profundidade, que é o que eu recomendo para vocês, você depois vai estudar o Bones, a animação, né? Aqui eu estou querendo dar uma resposta mais rápida para vocês, porque eu sei que o caminho inicial aí de se aprender todo o processo, desde criar o personagem, o modelo até colocar ele dentro da realidade aumentada, é um caminho grande, né? Então, com esse curso aqui, eu pretendo acelerar um pouco aí esse caminho para vocês, né? Por isso que eu vou mostrar direto o Character Studio. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o ideal é você entender, saber os dois, né? Saber usar o Bones e saber usar o Character Studio para coisas mais rápidas, mais simples, né? Enfim.
Não existe o certo e o errado, tá? Você pode usar qualquer um dos dois, desde que você use bem, tá legal? Desde que você atinja o resultado que você espera e use bem as ferramentas, né? Porém, o que eu vou mostrar agora, o que eu estou tentando dizer é que eu vou atropelar tudo e eu não vou mostrar animação, né? Se você seguiu o curso até aqui desde o primeiro, dos primeiros passos ali no Max, e você modelou o personagem, fez o VW, pintou ele, já tem isso aqui. Então, o que eu faria era ensinar ainda a animação, curva de animação, os keyframes, né? Mas não, eu vou atropelar isso tudo e eu vou colocar o esqueleto nesse personagem, já vou fazer ele mexer rapidinho. E depois vocês vão estudar as outras coisas aí, a animação, os bones, que vocês vão se aprofundar mais, tá? Então, só para não enrolar muito, já apresentei aqui o que é bones, o que é bípede. Então, o primeiro passo é a gente criar um bípede e acertar ele no nosso personagem, tá? Antes de fazer qualquer configuração de animação no personagem, isso é muito importante, tá? Eu sempre faço o seguinte, ó, pessoal. Primeira coisa, zera ele no mundo aqui. Zerei aqui, ó, XYZ. Você pode usar aqui, ó, Affect Pivot Only. Você pode centralizar esse pivô no objeto, por exemplo, né? Ou nesse momento aqui, ó, pessoal, eu não vou precisar da textura, então eu vou desligar o mapa aqui na viewport. Verifica se o modelo está com a escala certinha, tá? Aqui no caso eu já consigo ver que não está certinha, porque ela está em 38 aqui, né? O certo da escala é o objeto está com a escala zerada, em 100, tá legal? Se eu jogar ele para o 100, ele vai ficar muito grande aqui. Eu quero que ele fique desse tamanho. Perceba uma coisa, esse grid do 3D Max aqui, ele equivale na verdade a um quarteirão, tá legal? O personagem, ele não pode ficar gigante em relação ao grid, tá? Ele tem que ficar mais ou menos desse tamanho aqui na hora de fazer o rigging, o skin. E percebam que isso tem a ver também com as unidades, né? A configuração das unidades de medida do Max e tal, mas só uma dica, deixa o personagem sempre dentro desse grid aqui. Eu percebo que tem muita gente que, se o meu personagem tivesse em 100%, que é o tamanho que eu modelei ele aqui, né? Às vezes você modela o personagem e está gigante perto do grid. Então isso vai atrapalhar bastante o processo do rigging, tá legal? Na verdade não é que ele vai atrapalhar o processo do rigging, mas depois para você reescalonar esse personagem, principalmente usando o bípede, você vai ter alguma dificuldade aí. Certifique-se que o personagem está num tamanho razoável aqui, perto do grid. Eu sempre deixo ele dentro do grid, tá legal? Se ele estiver aqui ou aqui ou aqui, tudo bem. Só procura não extrapolar muito aí a dimensão dele, tá? Só que a escala aqui também, pessoal, isso aqui é perigoso, tá legal? Ficar a geometria com a escala em 40. Aí você vai dizer, ah, beleza, Tito, então vai lá e dá o Reset Xform. O Reset Xform é uma ferramenta que ela tem aqui, que a partir do momento que você deu o Reset Xform no personagem, olha lá, Reset Selected, beleza, ele ficou aqui 100% a escala e o Xform, um modificador, né? Se eu pegar ele aqui e converter para poly, ele mantém isso no, né? Só que é o seguinte, pessoal, eu não gosto de usar o Reset Xform, porque eu já percebi que em algumas ferramentas, principalmente de realidade virtual, realidade aumentada, esse Xform, na verdade, ele fica guardado como informação no modelo, tá? Então, eu evito não, eu nunca uso ele. Eu sempre faço uma coisa que a gente chama de box trick, que é você criar um box, um objeto zeradinho, todas as propriedades desse objeto estão zeradas, com valores padrão, né? Inclusive a escala, tá legal? 100%. Então, o que você faz? Você alinha o box aqui, ó, pivô com pivô, o atalho do Align é Alt A, e você clica no outro objeto, né? E aí você converte esse cara para poly. Olha o que você vai fazer aqui, ó. Selecionar todos os vértices e deletar o objeto. Então, quando você faz isso, ó, você cria, ó, desliga o Edit Poly, você deixou um objeto vazio aqui, né? Vamos, com esse objeto vazio, atachar a geometria, tá legal?
Então, assim, nossa, Tito, mas que volta que você deu aí? Você criou o box, deletou todos os vértices dele e atachou o personagem no box. Ó, o personagem agora, o objeto do personagem é o box, né? Então, quando você faz isso, o attach ele traz todos os pontos da outra geometria para a sua geometria atual que você atachou. Então, vamos dizer assim, os resquícios tem várias informações no modelo, né, pessoal? Pensa que o negócio aqui é tudo matemática. Então, alguns resquícios aí de transforms, informações do modelo, você perdeu, né? Porque agora o box não tem esses resquícios, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Isso aqui é muito mais eficiente do que usar o Reset Xform, tá legal? Tem várias coisas que você usa aqui, você clica aqui no Max, cliquei, beleza, funcionou uma maravilha. Mas na hora que você exporta lá para a engine, vai fazer a realidade aumentada, entenda que o exportador, ele reescreve esse modelo aqui. Ele pega pontinho por pontinho e coloca lá como se fosse num arquivinho de texto, né? Então, muitos exportadores às vezes não reconhecem todos os recursos do programa de 3D. Então, por isso que muita gente eu vejo que tem dificuldade. Ai, Tito, eu criei um personagem e tá dando pau. Eu exporto para a engine e o negócio tá todo invertido, não foi, a animação não funcionou, principalmente a deformação, o skin. Isso daí tem que tomar muito cuidado. Então, esse primeiro passo de você pegar o personagem aqui, ó, ele tá zeradinho no centro do mundo, a rotação dele tá zerada, a escala dele tá zerada. Isso aqui é muito importante, tá legal? Então, faça isso daqui, eu vou renomear o personagem aqui, ó. Eu gosto de usar um prefixo sempre, ó, mesh, underline, toscomen. Então, tudo que é mesh eu sei que são geometrias, né? Legal. Então, a partir daqui, eu vou começar a fazer o skin, eu vou colocar o esqueleto, né, do bípede primeiro. Vamos lá na ferramenta aqui na engrenagem, bípede, só que não cria o bípede aqui, ó, porque aqui vai ficar um pouco mais difícil de acertar a bacia dele, tá? Cria ele na vista front, você vai perceber que vai ficar um pouquinho mais fácil, ó. Arrasta ele do chão até... Opa, peraí que eu cliquei errado aqui. Ó, arrasto do chão até mais ou menos a altura da bacia. Tenta deixar a pelvis dele centralizado. Não precisa se importar com a altura, nada, porque depois a gente vai arrumar de novo os tamanhos dele aqui, tá legal? Fez isso aqui, pessoal, só é um clique e arrasta, soltou. Depois que você fez isso aqui, desliga o bípede, tá? Dá um botão direito aqui. E nesse momento, você não pode mexer isso aqui mais, tá? Quando você mexer isso aqui, quer dizer que você está na hora da animação. O bípede, por padrão, você criou ele já está, vamos dizer, no modo dele, no modo de animar, tá? Só para vocês entenderem, pessoal, o bípede ele tem várias peculiaridades. Ele é uma ferramenta que ele era um plugin do Max, depois ele foi comprado, foi adicionado e ele foi melhorado. Os programadores vão integrando mais as coisas, né? Mas ele tem várias diferenças assim, e ele é um objeto bem diferente, tá? Tanto que várias coisas você vai meio que estranhar aqui quando você estiver manipulando o modelo, tá? Eu não vou falar muito agora para não confundir a cabeça de vocês, mas entendam que ele é um objeto meio estranhão ali, tá legal? Ele não tem as propriedades exatamente iguais a todos os outros objetos do 3D Max. Depois que você criou ele aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é... Primeiro que no Modify você não vai encontrar nada de propriedade dele, tá? Você vem aqui no Motion. O Motion é onde a gente vai achar os parâmetros do bípede que praticamente sempre estão relacionados com a animação. Ele é uma ferramenta de animação, ele não tem muito a ver com geometrias, né? Ele é bem diferente. Veio aqui no Motion, a primeira coisa que você vai fazer, perceba que eu não cliquei em nada e não fiz nada até agora, eu só cliquei só criei o bípede, né?
cliquei, arrastei, soltei, acabou. Aí você liga o Figure Mode. Figure Mode, aí sim você vai começar a editar esse bone aqui, esse esqueleto dentro do seu personagem, tá legal? Quando você liga o Figure Mode, você está dizendo assim, ó, agora eu vou configurar a pose inicial do bípede, tá legal? Então, agora sim você consegue arrumar o esqueleto dentro do seu personagem, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Eu vou primeiro zerar aqui o X dele, eu percebo que ele está bem pouquinho para a direita, né? E a partir de agora, nós vamos arrumar esse esqueleto para que ele se ajuste ao corpo do nosso personagem. O segundo passo, pessoal, é a gente tomar cuidado com as regiões das juntas, tá legal? As juntas seriam o joelho, o calcanhar aqui, né? O tornozelo, o ombro aqui, a axila, o cotovelo, o pulso, todas as dobras, todas as regiões do personagem que vão dobrar, a gente tem que tomar um cuidado extra aí, tá? De colocar um pouco mais de polígono. Então percebam que aqui na região do joelho, ó, eu tenho 3 segmentos, ok? Ó, dá para ver que são 1, 2 e 3 aqui na região do joelho. Aqui na região da perna também a gente vai ter 3. Ó, do pé, percebam que também tenho 3, ó, 1, 2, 3, tá legal? Então essa ideia de se manter, ó, no braço também, ó, 1 aqui, 1 no meio, outro aqui na beirada, 3 no meio do cotovelo, 3 no pulso. Nos segmentos do dedo, ó, se eu quiser fazer a mão do personagem dobrar, eu também teria que colocar 3 segmentos para cada junta aqui do dedo, né? Tá legal? No pescoço aqui eu deixei 2, porque até você não dobra tanto, né? O braço, se você pensar, ele dobra quase 180 graus aqui, né? O pescoço um pouquinho menos, mas tem uma presença ali de um vértice a mais. Eu poderia até fazer uns cortes a mais para garantir um pouco melhor essa deformação, tá? Por que a gente tem que fazer isso? Ó? Eu separei um exemplo aqui para vocês. Ó. O que vai acontecer, pessoal? Depois que o personagem estiver pronto, depois que a gente acabar de modelar ele, nós vamos ter que colocar um esqueleto dentro do personagem, ó, que é que nem eu estou mostrando nesse exemplo, e através desse esqueleto a gente vai conseguir dobrar o personagem, tá legal? Percebe o seguinte, ó, se você colocar um cilindro aqui e ele não tiver nada de altura, ou se ele tiver só um segmento de altura, e você usar, por exemplo, um bend para dobrar ele aqui, percebe que a dobra dele aqui vai ficar ruim, ou então se ele não tiver segmento, ó, não vai ter dobra, né? Quanto mais segmentos ele tiver aqui, mais você vai conseguir deformar isso aqui legal, tá? No caso das juntas do personagem, ó, é legal que a gente separe sempre 3 segmentos perto da região da junta, tá? O que vai acontecer? Depois a gente vai colocar esse osso e vai usar um modificador que é o modificador Skin, e o osso ele vai dobrar a geometria, tá vendo? Ó? Então a gente vai conseguir fazer essa dobra aqui. Se você tiver, por exemplo, ó, deixa eu até colocar outra cor aqui, ó, e um Turbo Smooth, por exemplo, na pele do personagem, ó, percebe que na hora que você dobrar isso aqui, você vai ficar parecendo uma dobra de um braço. Você entende isso aqui, ó? Por quê? Olha o que ele fez com os vértices, ó. Um ele levou só um pouquinho, o outro ele levou metade, o terceiro ele levou inteiro. Na hora que eu fiz a associação do skin, a gente distribui esse peso, essa influência dos ossos aqui, tá legal? Então por isso que vamos até fazer uma animação para a gente ver isso aqui, ó. Por isso que você tem que colocar 3 segmentos, porque se não tiverem 3 segmentos, ele não vai acompanhar certinho, ou ele vai quebrar, tá legal? Na verdade é no mínimo 3, às vezes você coloca um pouco mais e vai agir de alguma forma ali também, tá legal? Dá para utilizar. Então aqui no modelo do personagem, ó, vocês vão reparar que
o tempo todo eu estou utilizando aqui, olha lá, 3 segmentos aqui, 3 aqui na perna, né? Aqui na perna, olhando bem, ó, eu deveria até colocar um aqui, ó, que aí ficariam 3 mesmo, né? Aqui no braço também tem, ó, 1, 2, talvez o terceiro aqui, um pouquinho mais perto, né? Não deixar eles nem muito longe e nem muito colado com a junta, né? Vamos dizer assim, né? Olha ali onde é o ponto de dobra e joga 3 ali próximo, né? Então legal, aqui a mão, ó, a rotação dela bem no centro dos 3 cortes, né? E aqui, olha, a mãozinha a mesma coisa, ela tem dedos, né? Ó, fingers e os links. Então aqui a mão, ó, você ó, os dedos é legal que você consegue manipular eles separados, né? Então ajusta a mão mais ou menos no meio. Beleza, pessoal? Então, com um pouquinho aqui de paciência, você consegue ajustar esses ossos aqui dentro, tá? E depois a gente vai espelhar tudo pro outro lado, né? O pescoço dele, ó, posiciona ele bem na base aqui. Cabeça também. Na cabeça dá pra gente colocar esse ponytail aqui, ó, que é como se fosse um cabelo, né, alguma coisa aqui. Eu vou usar um só e eu vou fazer o maxilar dele. Ok? Então, o que dá para você fazer aqui, ó, é posicionar embaixo do ouvido, tá? Aí deixa ele para fora para você conseguir selecionar ele facinho ali. E com isso aqui, ó, pessoal, a gente consegue agora, deixa eu dar um save aqui no arquivo. Então, perceba que a gente demorou aí uns 10 minutos, né, para fazer essa configuração, mas gastem aí um bom tempo, gastem algumas horas aí posicionando, vendo bem o modelo, tá? Isso vai ser bem importante para que a deformação do modelo funcione bem depois, tá legal? Tá legal. Aqui, acho que só esse dedo aqui que ficou meio fora do lugar. Beleza, então mais alguns ajustes aqui e a gente pode espelhar isso para o outro lado agora. Então, para a gente fazer isso, ó, seleciono aqui o lado inteiro e aí você tem aqui o Copy Paste. Ó. Primeiro você precisa criar uma coleção, porque ele salva as posturas. Isso é até legal porque lá na animação dá até para você utilizar essas poses dele, né? Mas aqui a gente precisa de uma coleção, eu só quero espelhar a postura inicial dele. E aí você vai dar aqui, ó. Vou criar uma coleção e aí você clica aqui, ó, copio a postura e aí eu posso colar nela mesma, né, no caso da animação, ou colar do outro lado, paste opposite, ele colou do outro lado. Mesma coisa com a mão, copiei, colei do outro lado. Beleza, pessoal? Então com isso aí, em alguns minutos a gente conseguiu configurar o Character Studio, o esqueleto, dentro do nosso personagem, vai fazer a deformação desse personagem, né, usando o modificador skin, ok? Então, na sequência, deixa eu salvar. Lembre-se que eu ainda estou no Figure Mode. Se eu vier aqui na Motion, na aba Motion, eu estou com esse botão ligado. O que significa? Significa que eu ainda estou configurando o tamanho. A partir do momento que você desliga isso aqui, ele salva essa pose inicial para você. Então, se por exemplo eu mexer o meu boneco, ó, percebam que agora você não consegue mais escalonar a peça. A gente só consegue girar, porque no caso a gente só vai fazer o movimento dele. A gente não pode tirar mais as juntas do lugar, né?
Aqui é o modo de animação. Se eu ligar o Figure Mode de novo, ó para onde que ele voltou. Para o modo, vamos dizer assim, para o modo que é o pose em T, que a gente fala, né? O T-pose, que é a pose do personagem repousado, que no caso é a mesma pose que a gente modelou, né? Vocês concordam que o que a gente fez aqui foi ajustar o esqueleto para se encaixar no modelo que a gente fabricou, né? Então, a partir de agora, eu não vou mais mexer no tamanho do bípede, né? Perceba que se eu desligo aqui o Figure Mode, acabou, ele está salvo, ele está gravadinho aqui. Eu vou salvar o meu arquivo e a partir de agora o que eu preciso fazer é colar, vamos dizer assim, cada um dos vértices aqui ele tem que estar grudado em uma parte do esqueleto para a geometria acompanhar na hora da animação, né? Porque por enquanto o esqueleto está isolado, né, da geometria. Para a gente fazer isso aqui, para fazer essa ligação do vértice com o bone, que no caso é o Character Studio, né? E pode ser com qualquer peça, pode ser bone, Character Studio ou até uma geometria, um dummy. A gente vai usar um modificador que é o modificador Skin. Então, a partir de agora eu seleciono o personagem e eu clico aqui na lista de modificadores e procuro esse cara que é o Skin. O Skin adicionado, você tem que chamar os bones para dentro da coleção do Skin. Ele vai abrir a janela com o bípede, ó. Seleciona o bípede inteiro, ó. Display, Expand All. E aí aqui você dá um Ctrl A para pegar todo mundo, porque só tem o bípede na cena, né? E aí a gente tem todo o bípede adicionado, tá legal? O BIP01 a gente não precisa adicionar ele aqui, ele não faz parte do skin. Você pode até remover ou na hora de adicionar você pode não selecionar ele. Eu recomendaria que vocês desligassem esta opção, porque esse tipo de deformação aqui ele apresenta alguns problemas quando você exporta a animação do 3D Max para alguns formatos tipo FBX ou DAE, né, colada. Mantenham isso aqui desligados, a não ser que vocês precisem dessa deformação, que ela é uma deformação um pouco mais, vamos dizer assim, legal, né? Do 3D Max é uma outra opção de deformação, porém eu já presenciei que em alguns exportadores ela não está rolando. Aqui a gente tem todos os bones adicionados, então eles já ficam presos à geometria. Se eu selecionar aqui o bípede, ó, e mexer o bonequinho, ele já está. Tá legal? Se eu chegar aqui, vamos carregar uma daquelas animações que a gente tem lá. Ó, vamos pegar esse arquivinho da dança aqui, ó, você vai ver que o personagem já tá. Vamos esconder o bípede, ó. Você vem aqui no hide, ó, todo mundo, menos a geometria. E o que você tem aqui é que o personagem já tá funcionando, ó. Tá legal? Só que dá para melhorar isso aí. A gente consegue ajustar os vértices aqui para essas dobras ficarem um pouquinho mais legal. Beleza? Ó, você percebe que algumas coisas não estão funcionando muito bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se você quiser remover a animação do bípede, você só vem aqui. E aí a gente pode apagar. Existem umas Keyframing Tools. Tem aqui, ó. Clear All Animation. Então ele já voltou. Na verdade, ele não volta exatamente para a pose em T, mas quando você liga o Figure Mode e desliga de novo, ele volta. Em alguns casos, ele às vezes não volta 100% para o lugar, eu já vi. Enfim, aqui ó, a gente já tem o personagem ajustadinho, né? Já está colado o skin no bone, né? Porém, se a gente começar a analisar, vamos começar a mexer aqui com o personagem, ó. Eu vou... Não vou congelar ele por enquanto. Mas olha uma coisa aqui, ó. Percebam que aqueles 3 cortes que a gente fez na perna, eles não estão dobrando coerentemente, como a gente esperou, tá? O negócio é você ir bone por bone e tentar... Ó, você tá vendo que uma coisa que acontece, ó? Você vai mexer a cabeça, ele mexe até o vértice da manga ali do braço, né? Não é isso que tem que acontecer, não.
tá? Se a gente começar a configurar o skin, ó, se você seleciona a geometria e ligo aqui o envelope, ó, ou aqui, você vai começar a enxergar a influência dos vértices, tá? Vamos desligar novamente a textura aqui. E eu vou esconder os bones, ó, vou deixar só a geometria. E dentro do skin, eu vou ligar essa opção aqui, ó, Display Show No Envelopes. Aí vai ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Quando eu seleciono o bone da cabeça, ó, que é quem está selecionado, percebe que tem uma força de influência aqui, tá? Aqui também, ó, no pescoço. Cada bone, ó, quando você seleciona ele aqui, ou você seleciona ele aqui pelo lado, ó, você vai ver que tem uma influência, tá? Percebe que a influência aqui ela vem meio falha. Percebe que a influência em alguns bones ela falha um pouquinho, tá? Ou ela pega vértice que não é para pegar, tá legal? O 3D Max, quando você adiciona o skin dele, ele já faz um skin automático, ele já pega os vértices por proximidade, né? Mas ele não é tão preciso quanto a gente imagina, né? O quanto a gente gostaria. Então, eu prefiro fazer o skin inteiro na mão, porque você vai gastar alguns minutos apenas e você vai ver que o resultado vai ser bem melhor. Ó, se você pegar aqui a boca, ó, a boca dele nem vai funcionar. Ó, se eu abrir a boca dele aqui, vê o rosto inteiro junto, né? Então, o ideal mesmo, pessoal, é ir vértice por vértice e ajustar esses tamanhos, tá legal? Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora o modificador skin. Antes da gente ajustar o skin do personagem, vamos entender como ele funciona. A gente tem uma geometria aqui e basicamente a gente tem a mesma coisa que a gente fez nas dobras do personagem, que são 3 segmentos, né? O modificador skin, você precisa colocar uma geometria dentro, um objeto dentro, e você usa ele como se fosse um osso para dobrar a geometria, tá? Aqui no menu Systems você acha uma primitiva que é o Bones, que é o osso mesmo do 3D Max, e ele serve bem para isso. Porém, o skin funciona com qualquer objeto que você quiser, tá? Seja ele bone, bípede ou até um box, um dummy, você conseguiria adicionar e fazer uma animação de skin com ela, tá? Por enquanto, eu só coloquei o bone aqui. Depois, numa outra situação, eu explico para vocês melhor essa ferramenta. Por enquanto, a geometria ainda não está sendo deformada, ó. Deixa eu colocar aqui. Se eu dobrar os ossos, a geometria não vai junto, né? Por enquanto, só o bone. Eu preciso selecionar a geometria e adicionar o modificador skin. Então, eu vou clicar aqui, ó, no S. Você vai ter a skin. E aí, uma vez que você adicionou o modificador, você adiciona também os bones, no caso, o bone 1 e o bone 2. O bone 3, que é esse bone final, não precisa adicionar, porque ele está para fora da geometria que eu quero, essa dobra do meio. Só de fazer isso aqui, você vai ver que o bone já vai dobrar a geometria. Mas percebe que, ó, vamos deixar uma cor mais fácil de enxergar. Percebe que ele não está dobrando como a gente queria, né? Ele está levando 2 segmentos e deixando um. Por quê? O skin ele já joga um valor aproximado, né, automaticamente. Se você vier no skin e ligar o Edit Envelope, você vai ver que o bone de baixo, ó, primeiro que você pode selecionar os bones, clicando nessa aresta do meio, e aí você vê a influência de cada um. Se você criar uma animação aqui, ó, vamos ligar o Auto Key, andar um pouco a timeline e girar o bone aqui, ó, que você vai ter uma animação. Se a gente for analisar essa animação, ó, com o skin ligado, você vai ver que ele puxa os vértices que ele está pintando, né, quando você seleciona, tá legal? O que a gente tem que fazer no skin é ajustar isso daqui.
porque ele vai vir o valor automático, mas às vezes não vai funcionar para a gente, tá? Então o que você faz? Você vem aqui na ferramenta do Skin, liga a seleção por vértice agora, e aí você vai conseguir selecionar os vértices. E aí se você selecionar um vértice e usar aqui o ABS Effect, ó, você já dá um valor. Então eu estou com esse bone selecionado, estou com esse vértice selecionado, o valor está 0. Então ele é 0 de influência para esse bone. Se eu aumentar um pouquinho a influência, ó, 5, ó, meio, percebe que o bone gira e ele gira um pouquinho. Se eu aumentar a influência para 1, quer dizer que ele é rígido o vértice, né? Ele vai duro ali acompanhar o movimento. Quanto menor essa influência aqui, ó, mais você vai estar distribuindo esse valor. Então o que a gente tem que fazer é assim, você vai pegar esse bone de baixo, pode pegar até todo mundo aqui e jogar um 1 para ele. Prendeu todo mundo aqui embaixo. E aí você seleciona o outro bone e fala assim, ó, até aqui, por exemplo, eu quero só um pouquinho de valor, só 0,1. Percebe a escala de cor? Ó, ela vai de 0, 0 é transparente, né? E aí se você vai aumentando aos pouquinhos, ó, tem um azul bem forte, aí ele vai ficando cinza, amarelo, laranja e vermelho. Essa é a escala de 0 até 1, tá? Então, para esses vértices aqui embaixo, né? Eu vou deixar todo mundo selecionado, mas eu estou olhando só para eles ali embaixo. Eu vou deixar um pouquinho só de valor, para quando ele dobrar, ó, ele andar só um pouquinho. E aí eu tiro isso da seleção com o Alt ou com o Shrink, né? Existe aqui a opção de diminuir, ó, aumentar ou diminuir, né? Grow e Shrink. E aí você dá um pouco mais de valor para esse meio, ó, meio aqui. E no último segmento, ó, tiro da seleção e 1. Tá legal? Com isso você vai ter uma dobra bem mais legal aqui no personagem. Se você jogar um Turbo Smooth, você vai perceber que para um personagem cartunzinho, pelo menos, essa dobra vai funcionar legal. Tá ok? Então entende que a influência, ó, vamos supor que esse bone aqui, ele girou 90 graus aqui, né? Mais ou menos. O que vai acontecer? Esse bone de influência 0,1, ele vai girar 1/10 só do valor. Esse aqui de influência 0,5, ele vai girar metade. E esse aqui vai girar 1, né? Vai girar esses 90 graus aqui. Então é o tanto que ele vai acompanhar, a porcentagem do quanto ele vai acompanhar. Lembra que se você jogou o valor do skin para o bone de cima, ó, seleciona o bone de cima, por exemplo, olhando esse vértice aqui, ele só tem valor no bone de cima, ele tem 1, então ele está preso no bone de cima. Esse aqui, o valor dele está distribuído, para cima, meio para cima e meio para baixo. Tá? Se eu selecionar o ABS Effect aqui, eu consigo enxergar 0,52 para o bone de cima, e se eu selecionar o de baixo, ó, 0,48. Percebe que a influência ela pode ser dividida até em 3 ou mais bones, né? Mas a soma de toda a influência tem que dar sempre 1. Tá legal? Se eu dei aqui 0,1 para o de cima, né? Ó, no caso aqui ele está com 0,1, o de baixo vai estar com 0,9. Tá legal? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que distribuir esses vértices aqui da área de dobra para que na hora da deformação a gente tenha uma deformação mais legal, mais coerente, tá legal? Então, do skin mesmo, vocês vão acabar entendendo que a ferramenta é só isso mesmo. Não é só selecionar o bone, selecionar o vértice e dar a influência. Porém, no personagem a gente tem que tomar cuidado porque são vários bones, né? E aí tem toda uma sequência lógica aí que eu vou ensinar para vocês, para a gente fazer isso aqui de uma maneira bem simples, tá legal? Então treinem isso aí, façam o exercício do cilindro, tentem entender bem esse lance da dobra e depois parte lá para o personagem. Então eu venho aqui,
O primeiro passo é a gente zerar o skin, tá? Então eu ligo o Edit Envelope, ó, some todo mundo aqui, Hide Unselected, liga para não mostrar os envelopes, liga essa opção de vértice, que agora você pode selecionar os vértices, seleciona o primeiro bone, que é o bone da bacia. Eu falo que é o primeiro porque a bacia é o pai de toda a hierarquia, é o centro de gravidade do personagem. Então você selecionou ele aqui, você vai selecionar todos os vértices e vai jogar esse ABS Effect aqui, ó, vai jogar ele para 1. O que aconteceu aqui? Você pegou todos os vértices e prendeu no bone da bacia, tá legal? Então, agora eu zerei o skin. Se eu sair aqui do modificador e mexer de novo no bonequinho, ó, perceba que uma vez que você dá um Unhide All, o Biped ele vem com alguns dummies, né? Por isso que eles aparecem aqui. Some com eles aqui. Deixa só geometria e bone. Perceba que se eu mexer os bones agora, ó, eles não estão fazendo efeito nenhum mais. Porque eu joguei o skin e aí eu peguei todos os vértices e joguei para o bone da bacia. Tá legal? Então quando eu seleciono ele ficou todo mundo vermelho, né? O que a gente precisa fazer agora é distribuir o valor certinho, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? Vou pegar o bone da coxa, eu vou sempre saindo para fora, de dentro para fora. Se você começar a ajustar o skin da ponta do pé para cá, vai dar tudo errado, tá? Joguei tudo para a bacia e aí eu vou saindo do membro para fora, tá? Para baixo seria, né? Na hierarquia. Então, selecionei aqui. Vamos usar essa ferramenta. Nessa hora, ó, tem uma ferramenta muito útil que é o Weight Tools. Você vai dar um Grow aqui, ó. Vai pegar até os 3 segmentos. Vai selecionar. Ó, você entenda que existem 2 tipos de seleção. Eu posso selecionar o bone e eu posso selecionar o vértice. Tá? O bone ele fica selecionado na listinha aqui ou aqui do lado. O que eu quero é pegar o bone não mais da bacia, da perna, e aí eu vou selecionar os vértices e vou dando Grow, ó, até pegar os 3 segmentos aqui, e aí você vai jogar uma influência 1, quer dizer que você vai prender 100% o vértice aqui. Eu vou jogar uma influência aqui menor, tá legal? Então eu vou roubar a influência para o bone da coxa. Então como que a gente faz isso? Ó? Aperta aqui, ó, ponto 1, para esse segmento do meio, diminui, ó, dá um shrink, aperta no ponto meio, então do primeiro você roubou ponto 1 para esse bone da coxa, depois você roubou meio para o bone da coxa, shrink 1, tá legal? Então você vai perceber aqui agora que os valores foram transferidos, vamos dar um hide aqui, foram transferidos para o bone aqui. Então aqui está funcionando agora. O que nós temos que fazer a partir daqui é continuar roubando essa influência para a perna, depois para o braço, depois para a cabeça. Tá? Quando chegar no final aqui da cabeça, você vai ver que o skin dele vai estar certinho. Então eu parto para o próximo bone agora. Ó. O bone da perna. E aí, deixa a seleção feita aqui, ó, só vai dando shrink. Ó, cheguei no meio do joelho, ó. Ponto 1, shrink. Meio, shrink, 1. Mudo para o próximo bone do pé. Tiro da seleção, mesma coisa, ó. Ponto 1, shrink, meio, shrink, 1. Mesma coisa, ó. Meio, shrink, 1. Ou até ponto 1 também, ó. Ponto 1, meio, shrink, 1. Olha como que fica a influência agora. Ó. Você clica no bone, ó, ele vai perdendo a força aqui. É isso que você tem que ter para o skin ficar funcionando coerentemente, tá? Se a gente for dobrar essas peças aqui agora, ó, você vai ver que está funcionando legal. Ó a dobra da perna agora. Que diferença que vai dar, ó.
pegar o pé junto, ó, pra gente conseguir ver. Ó, percebe que não ficou fino daquele jeito que nem estava antes, né? Beleza? E aí com isso a gente vai ter que ajustar todo o skin do personagem até o final. Bom, pessoal, então para a gente continuar aqui, para a gente não ter que ficar apertando ponto 1, meio, shrink, 1, né? Ficar apertando a mesma sequência de botão o tempo todo, eu desenvolvi um script, eu vou deixar ele aí para vocês baixarem, que ele está no meu set de ferramentas, tá? Se você pegar o script e arrastar para ver o port, você acha ele aqui. Tem várias ferramentas que eu uso no meu dia a dia, né? E uma delas que eu acho indispensável utilizar é para setar o peso dos vértices com mais agilidade, né? Então eu minimizo a janela aqui. Então é essa ferramentinha aqui, ó. Você vem na primeira aba aqui, ó, no Rig Tools, tá? Essa aba aqui. E aí você vai ter aqui os presets, ó, ponto 1, meio e 1, que é o que eu mais uso. Então vocês vão ver que vai facilitar bem, tá? Eu preciso agora subir pela espinha dele. Então eu vou selecionar o próximo bone, o primeiro bone da espinha, dar um Hide Unselected, né? Seleciona, deixa eu trocar a seleção aqui. Seleciona até a bacia, tá? Ó, dá um Grow aqui. Aqui você já pode usar ponto 1, meio e 1. Ele jogou, tá? Ao invés de você clicar ponto 1, shrink, meio, shrink, 1, então ele já faz ponto 1, meio e 1 aqui, tá legal? Então ele vai só poupar alguns cliques aqui, ó, ou então meio e 1, porque só tem um segmento, tá legal? E aí vai clicando, ó, clica no próximo bone, tá vendo? A espinha, ó, primeira espinha, segunda, a terceira agora, que é aqui na altura do peito, ó, pode até dar um shrink, aqui mesmo, ó. Vamos dar um meio e 1 aqui. Tá legal? Então, ó a influência como que acabou ficando aqui. Aqui, aqui e tudo pro peito aqui agora. E aí a gente cai pro ombro agora. Seleciona da mão pra cá, todo mundo de novo, ó. Vai lá, Grow. Ok, ó. Cresci a seleção, peguei todo mundo aqui. Ponto 1, meio e 1. Perceba que eu tô com o ombro selecionado, tá? Ponto 1, meio e 1. Aí mudo pro braço, ó, cresço de novo a seleção. Aqui vocês vão ver que esse script vai agilizar bem, ó. Principalmente na mão, porque você vai ter muito vértice ali, né? E muito bone. Então agora vai dedo por dedo. Ó, peguei o primeiro bone. Vai lá, meio e 1. Acho que aqui eu vou até crescer um pouquinho. Ponto 1, meio e 1. Ok, ó, no final. Veja se está distribuído ali. Ó, primeiro bone aqui do dedão, então, do indicador, aliás. Lá, ponto 1, meio e 1. Dou um shrink para ele tirar a seleção daqui, né? Ok? E isso vai te poupar bastante cliques aí. Então, aqui é a mesma coisa com o dedão, o segundo e o terceiro bone. Percebe que às vezes o bone ele fica um pouco fora do lugar mesmo, mas não se preocupa, tá? Faltou um pouco de ajuste ali na hora de arrumar os dedos, né? Mas tudo bem, ó. Pode. No próximo a gente capricha mais, né? Mesma coisa, ponto 1, meio 1. E por último dedo aqui, ó, vai crescendo com Grow e diminuindo com Shrink.
ok? Então, com isso aqui, ó, se a gente... Vamos fazer um teste aqui. Opa. Olha lá, Shift G, aí vamos selecionar os dedos aqui, fazer uma... Deixa eu ver se eu não estou no Figure Mode, né, para não zoar a pose dele. Mas olha lá. Deixa em local, né? Beleza? Tá funcionando bem aqui. A mãozinha, o braço, ó. O ombro. Aí vai testando, né? Por fim, aqui a cabeça, ó. Eu vou só... Vou fazer uma seleção. Perceba que esses vértices aqui, eles são todos pertencentes ao pescoço ainda, né? Aí agora eu vou selecionar o bone do pescoço, fazer a seleção da cabeça inteira até... Pode ser esses dois segmentos, ó. Ponto 1, meio e 1. Mudo para o bone da cabeça, ó, que está aqui, ó. Aqui eu só tenho um segmento, tá vendo? Eu poderia ter mais, né? Vou dar só meio e 1, né? E por fim aqui o maxilar. Aqui que vai ser a região mais complicadinha, tá? Nessa hora eu recomendo até... Eu vou dar uma salvada no meu arquivo aqui. Caso eu faça alguma besteira, eu volto, né? Façam isso aí também. Primeira coisa que você pode fazer aqui, a gente só fez o skin de um lado, né? Dá para espelhar isso para o outro lado. Basta você vir aqui, ó. Vamos fechar todo mundo, ó. Close all. Mirror. Olha lá, liga o Mirror Mode. Nessa hora vai importar aquele lance do pivô, da escala tá zeradinha. Isso aqui vai ter muita importância. Se der errado... Pode ter certeza que alguma daquelas coisas lá você atropelou, tá? No caso do meu modelo, ele está zerado, está certinho, ó. Ele mostra metade azul, metade verde e o eixo da simetria exatamente no mesmo lugar, no centro do personagem, né? Basta você clicar aqui, ó. Eu fiz o lado azul, né? Paste Blue to Green Bones, Paste Blue to Green Vertices. Acabou, ó. Desligou aqui, você vai ver que os dois lados já estão iguaizinhos. Ó. A perna eu nem mexi desse lado aqui, né? Mas já está. Faltou só a cabeça. A cabeça a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu deveria, na verdade, já ter feito isso antes de começar o skin, mas a gente poderia tirar a sobrancelha, os olhos e o dente e a língua, tá? Para fazer isso, ó, toma muito cuidado, é por isso que eu salvei um a mais, para caso eu faça alguma besteira eu consiga voltar, né? Vamos até salvar nesse momento de novo. Se você voltar no Editable Poly, percebe que ele até está me dando um aviso aí. Ele está falando, ó, se você voltar e fizer alguma besteira, fizer alguma modificação, pode ser que afete o resultado do skin. Eu vou até ignorar essa mensagem e falar, ó, não precisa me falar mais isso, tá? E eu vou dar um yes, beleza. O que o programa tentou te avisar, pessoal? Que se você voltar, você pode fazer alguma alteração que vai acabar prejudicando todo esse trabalho do skin que você fez. Isso acontece com vários modificadores quando você volta na pilha, no stack, né? Eu poderia remover, detachar os olhos, que eles vão ter animação diferentes, e os dentes e a língua, né, para não precisar ficar fazendo skin, já que são geometrias separadas, vale a pena eles estarem em outra geometria para facilitar, deixar até mais leve essa animação, percebam isso, tá? Então, eu vou vir aqui e vou detachar. Só toma cuidado com uma coisa, pessoal. Se você vier aqui, fizer uma modificação e deixar, por exemplo, o vértice ligado e alguém selecionado aqui, perceba que a seleção aqui ficou ativa. Ó, isso aqui está indicando que o modificador está agindo em cima da seleção de vértice, tá? Se você voltar direto para o skin aqui, ferrou. O que vai acontecer? Você vai pegar o seu skin, agora ele só está funcionando naquele vértice ou em quem tiver selecionado. Então, o que estava feito, ó, você perdeu. Muita gente se desespera nessa hora, né? Então,
Por quê? Porque tem essa seleção aqui, você acha que você perdeu tudo. Lembra disso, ó. Sempre que você for voltar para o skin, desliga, deixa o skin agir em cima de todo o editable poly, senão pode ocasionar esse erro. Aqui você percebe que ele ainda está funcionando, ó. Então não tem problema, tá? O que eu estou falando é assim, quando você for voltar no editable poly, volta aqui nele, ó, arranca todo mundo com o detach. Você usa aqui o detach, depois a gente vai separar esses objetos. Ó, não deixa o elemento ligado, desliga o elemento e volta para o skin. Não tem problema, ó, você vai ver que ainda tá tudo funcionando normalmente aqui. Tá legal? Nossas deformações. Só faltou aqui a cabeça agora, que eu precisava detachar isso aí, né? Eu preciso fazer uma animação dessa boca aqui. Preciso não, na verdade vai me facilitar bem se eu tiver uma animação dessa boca abrindo, tá? Vou até deixar esse bone aqui, ó, no display aqui, ó, display as box. Ele vira uma caixinha, fica mais fácil de selecionar e dá pra ver a parte de dentro, né? Então, eu vou fazer uma animação com isso aqui. Lembra que o bípede, ele é bem diferente para animar. Eu vou só mostrar como abrir a boca dele aqui, que vai ser, deixa a timeline, ó, arrasta ela para o 0 aqui, se ela já não tiver. No meu caso eu tinha mexido na animação, né? Vamos acertar a animação de 0 a 100 apenas, ó. Time configurei e começa no 0 e acaba no 100, tá? Legal. Eu vou só ligar o Auto Key. Se quiser setar a chave para ele do bípede, é aqui, ó. Aqui, Key Info, Set Key. Setou uma chave do 0. Vamos abrir aqui ó, em 20 frames aqui, tá bom? Eu só vou girar. Beleza? Então, já tenho uma animação da boca abrindo. Por que eu fiz essa animação? Porque agora eu vou lá no skin, agora eu ligo o skin e ajusto, ó. Clico no bone e eu não preciso sair do skin agora. Percebam que eu já tenho a animação dele aqui, né? Deixa eu só tirar aqui o Colored Faces, né? Acho que fica mais fácil de enxergar assim. Beleza, ó, o bone já está animadinho. E aí o que você pode fazer? Você pode selecionar os vértices e ir prendendo eles aqui. Vou pegar aqui de novo, ó, a ferramentinha aqui é o Weight Tool, a chave inglesa aqui. Vem na vista lateral. Ó, peguei o loop até da boca ali, né? E aí você usa aqui, ó, meio shrink 1. Ó, percebe que se você abrir a boca aqui, ó, ele já... né? E aí a gente faz alguns ajustes, ó, por exemplo, esses vértices aqui merecem ir juntos, né? Então, aumento aqui, ó, dá mais peso para ele, né? Não precisa ser um, às vezes um pouco menos, ó, você tira um pouquinho de peso, ele vai devolver pro bone da cabeça, né? Então, tá legal? Com isso você consegue ir ajustando aqui um pouco esse skin e ó, aqui do lado de dentro da boca acho que merece também um pouco de peso, ó. Esse aqui um pouco mais. Tá legal? Ó, do outro lado. Mesma coisa aqui, né? E aí com isso, e aqui também, mais peso também. Acho que todos esses da boca aqui tem que... Tá legal? Na verdade o que tá faltando, ó, o legal de ter a animação aqui, ó, que você volta, fala, opa, esse aqui tem que ir um pouquinho mais, ó. Então, abriu, ó. Até o do pescoço pode ir um pouquinho, ó, pode ter um pouco de influência para ele ser empurrado aqui. Meio não, 0,25. Tá legal? E o rosto, a deformação do rosto a gente acaba fazendo com outro modificador, que é o Morpher, né? Mas já ajuda bem ter... Vamos até apagar a animação dele aqui agora, eu nem quero mais a animação. Key Info... Keyframe Tools, apaguei.
toda a animação, tá? Sempre ligo e desligo aqui o Figure Mode. E aí a gente tem aqui o maxilar funcionando aqui, ó. Tá legal? Então, os outros objetos aqui, por enquanto, eu vou linkar, vou detachar os olhos, né? Vou pôr aqui 5. E aí eu uso aqui, ó, detacho um olho, detacho o outro. A gente teria também que arrumar o pivô desses olhos, né? Affect pivô, centralizo. E o maxilar e a língua a mesma coisa. Vamos separar o dente de baixo, de cima e a língua da sobrancelha. E a sobrancelha também é a mesma coisa. Eu acho que eu viajei ali, tirei a sobrancelha, mas eu queria colocá-la de volta, na verdade, no corpo, né? Mesma coisa, dá um save antes, se fizer alguma besteira aí. Volto no Editable Poly, atacho, beleza, ó, não tem problema. Volto pro skin. Aí você só dá uma conferida, ó, ver se está presa no skin, né? Se está tudo preso na cabeça, que no caso eu acho que tá. E aí o dente de baixo e a língua, você vai linkar. Vamos fazer assim, vamos esconder a pele dele aqui. E última coisa, vou pegar a cabeça e deixar como um box também, vai ficar mais fácil. Os dois olhos e o maxilar na cabeça. A língua e o dente no maxilar. O link ele faz um objeto ser filho do outro, né? Então ele vai acompanhar o movimento do pai. Você pega do filho, ó, o filho segue o pai, os dois seguem o pai, que é a cabeça, tá legal? Então com isso aí a gente vamos aparecer com todo mundo aqui, vamos mostrar a textura dele. Então a gente consegue, deixa eu salvar o meu arquivo, ó, salvar mais um até aqui. E com isso aí, em questão de 15, nem 20 minutos, né, a gente melhorou muito bem o skin do personagem. Percebe que não tem mais aquelas falhas, né, das dobras. Percebe que ele está bem melhor. Você tem aqui a deformação da boca, ó, você já consegue fazer uma animação aqui, né? A língua daria até para usar um modificador Bend para dobrar e animar ela. O ruim é que não vai funcionar para game, né? Então depois adiante eu consigo explicar um controlador, alguma coisa para vocês, mas basicamente a gente consegue agora ter o nosso personagem. Eu uso o Shift G toda hora para esconder a geometria, para não selecionar ela sem querer, e seleciono os bones, né? Então com isso aqui, se eu pegar o meu bípede agora, em poucas horas, aí vocês perceberam que deu para a gente aprender esse processo, né? E até, eu não sei animar, mas eu tenho aí essa biblioteca de animações. Então deixa eu dar mais um save aqui, save as. Vou mandar aqui uma animação. Eu gosto de salvar arquivos separados, né? Porque você consegue voltar depois, caso precise. Então vamos selecionar alguma animação, manual, Gym, vamos ver. Aerobic, Walk, vamos ver. Então, esconde aqui os bones do personagem. Alguns aparelhos de captura, né, não tem os dedos, né? Então por isso que, ó, percebam, não sei se tem animação, a mão não tá, o dedo não tá animado, né? Então essas animações provavelmente vieram de software de captura, né? Então, mas olha lá, a gente tem uma animação do personagem aqui, né? Ah, não quero essa animação, então não gostei, vou carregar outra, ó. Pose Moscow.
A pose do musculoso ali. E por último, vamos pegar aqui uma dancinha. Os das dancinhas são os mais legais, vai. E tem várias maneiras, né? Até com aquele Kinect do Xbox você conseguiria obter esse arquivo aqui, né? Existem processos para isso, né? Aqueles aparelhos de captura de movimento, né? Olha lá, então temos lá o nosso personagem rigado e animado, né? O próximo passo seria você exportar isso aqui para formato FBX e jogar numa engine e controlar as animações, né? E, lógico, aperfeiçoar uma série de coisas. Tudo isso, até corrigir essa animação aqui, essa mão, né? Daria para a gente fazer isso, mas aí vocês vão estudar a partir daí, vão aprender cada vez mais e espero que eu tenha contribuído aí por mais um conhecimento para vocês. Espero que seja útil para vocês, que vocês usem isso aqui bastante, que isso aqui que é, vamos dizer assim, o futuro, né? Se a gente quiser ter desenvolvimento de games, de animação no país, a gente tem que fazer muito isso aqui, aprender isso aqui. E o próximo passo seria você começar a construir personagens mais complexos, né? Com animações riggings do zero, animar, fazer suas próprias animações, né? Então, várias coisas daria para se criar. E também criar games, realidade virtual, realidade aumentada com isso.